E nesse início é bom a gente trazer alguns conceitos que são importantes, alguns conceitos gerais dos embargos de declaração. A gente lembra aqui que os embargos de declaração compõem uma parte importante, uma parte estratégica até do recurso de revista, né? Então, nesse sentido, eu sempre insisto com o pessoal para que aprenda a fazer o que eu chamo de leitura estratégica do acórdão regional. Como é que é essa leitura estratégica? Eu recebi lá, fui intimado do acórdão regional. Então, primeira coisa, a questão de tempo, a questão de prazo. Eu sugiro que até o 4º dia do prazo vocês façam essa leitura estratégica. Né? Por quê? Não vão deixar para depois. Tem gente que deixa para ler o acórdão, para fazer o recurso de revista, no 7º dia. Pensando, o prazo é de 8 dias, aí já era, porque tem muitos aspectos no recurso de revista em que será imprescindível eu verificar a questão do que falta alguma coisa de embargos e precisaria, portanto, dos embargos de declaração. O pessoal está tendo uma dificuldade. Deixa eu parar um pouquinho aqui a gravação. Só fazer uma coisinha aqui que eu acho que vai ajudar o pessoal. Só um segundinho, gente. O pessoal está com dificuldade de achar a aula, então... E aí a gente tem que compreender, né? Porque nem todo mundo tem muita afinidade. Vou deixar o link aqui do YouTube, porque acho que algumas pessoas não descobriram como é que pula do YouTube para cá. Vou deixar aqui, que aí botar nos grupos. E aí facilita a vida do pessoal. Vamos retomar aqui, então. É imprescindível que, nesse prazo de 5 dias, o advogado faça a leitura estratégica do acórdão regional. Nessa leitura estratégica, eu vou fazer uma leitura e vou, assim, fazer uma desconstrução do acórdão regional. Aqueles pontos que eu perdi, que serão objeto de recurso de revista, eu vou listar, né? Eu gosto de usar até papel e caneta até hoje, mas faça isso no computador. O importante é fazer. Eu vou listar quais foram, vou fazer 2 listas, quais foram os fatos usados pelo tribunal naquele ponto que eu perdi, quais foram os fundamentos jurídicos. Então, eu faço 2 listinhas aqui. Uma lista de premissas fáticas, outra lista de fundamentos jurídicos. Aí, em seguida, eu vou fazer um exercício de alucinação, de pensar como será o meu recurso de revista, quais os argumentos eu vou utilizar, argumentos jurídicos, quais os fatos que estão no processo e que eu vou usar no meu recurso de revista. Então, eu faço uma listinha também de quais são as premissas fáticas que eu vou utilizar, quais são os fundamentos jurídicos. Com base nessas 4 listas, então, eu tenho 2 listas de premissa fática, a lista do TRT e a lista do meu recurso de revista. Eu tenho a lista de fundamentos jurídicos do TRT e a lista dos fundamentos jurídicos do meu recurso de revista. Então, eu vou cruzar essas 2 listas para ver, olha, do que eu vou usar de premissa fática, o que está faltando aqui na lista do regional? Quais foram os fatos que o regional não abordou e que são necessários para a minha tese de recurso de revista? Então, eu vou separar, porque esses fatos
que eu quero levar no recurso de revista e que não foram explicitados pelo TRT, eu necessariamente preciso fazer embargos de declaração. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho tem a súmula 126. O ministro não pode reexaminar fatos e provas. Então, toda essa etapa de premissa fática ou de elementos probatórios, eu tenho que vencer aqui na instância do regional. E por isso eu faria embargos de declaração para fins de suprir uma omissão quanto a um determinado ponto de fato. Esse ED é muito importante, porque, primeiro, se eu obtiver êxito, o tribunal explicitar a premissa fática que eu preciso, ótimo, eu estou com os fatos necessários para a interposição do recurso de revista, para não acontecer aquele problema. Beleza, o pessoal vai chegando aqui, que estava travando lá pelo site. Mas beleza, que bom que vocês conseguiram chegar aqui. Eu que não pensei antes, devia ter colocado lá o link para vocês e facilitava, né? Então, é super importante. Se eu conseguir suprir a omissão, resolver o problema, eu tenho a base fática para levar o meu recurso de revista. Agora, se eu não conseguir, aí vai ser o objeto da nossa próxima aula, que aí a gente vai aprender na próxima aula como é que eu construo uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. Justamente porque, se o TST não pode reexaminar fatos e provas, se eu demonstrar para os ministros que muito possivelmente existe um fato que é imprescindível para a arguição do meu direito, só que o TRT negou de esclarecer aquele ponto. Então, eu vou mostrar para os ministros que eu fiz um embargo de declaração e que, ainda assim, eu vou mostrar a decisão do ED, que os embargadores insistiram naquela omissão. Então, com isso, eu conseguiria, em tese, eu posso arguir a nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. Se o TST concordar que o TRT errou, ele vai mandar voltar o processo para o TRT completar o julgamento naquilo que eu trouxe nos meus embargos de declaração. Então, muito importante, fundamental esse ED para fins de suprir matéria fática, se realmente a matéria fática não estiver bem esclarecida no âmbito do TRT. Agora, por outro lado, eu tenho o cruzamento lá da lista de matérias jurídicas, né? Eu fiz a listinha de quais são os fundamentos jurídicos usados pelo TRT e a listinha dos fundamentos jurídicos que eu vou usar no meu recurso de revista e vou confrontar essas duas listas. Aquilo que eu quero usar no meu recurso de revista e não foi abordado pelo TRT, então é caso também dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Se eu não fizer esses embargos de declaração para fins de pré-questionamento, de acordo com a súmula 184 do TST, haverá preclusão. Eu não vou poder mais, no futuro, discutir aquela matéria. E sem contar que a súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 297, aponta que eu preciso apresentar os embargos de declaração porque a matéria tem que ser pré-questionada no recurso de revista. Em regra é isso, a gente vai ver que depois, mais para frente, que tem exceções, tá? Mas eu vou fazer o pré-questionamento. E se eu fizer o pré-questionamento da matéria jurídica e ainda assim o TRT insistir em não analisar essa matéria jurídica, haverá aqui a possibilidade do pré-questionamento fictício. Eu vou simplesmente mostrar para o TST que eu fiz os embargos de declaração sobre a questão jurídica e ainda assim o TRT insistiu em não analisar a matéria, não analisar aquela questão. Então, de toda forma, aí não precisa depois alegar nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
a negativa de prestação jurisdicional, eu só vou arguir por uma questão fática. Se for por uma questão jurídica, uma tese jurídica que não foi abordada pelo regional e nem com a apresentação do ED, eu tenho pré-questionamento fictício. E na próxima aula a gente vai falar para vocês sobre negativa de prestação jurisdicional. Então, eu vou abrir o arquivo aqui, porque eu fiz uma sugestão. Eu fiz uma sugestão aqui envolvendo um tema que sempre está na moda, né? Sempre está em discussão, que é a estabilidade da gestante no contrato a termo. Então, eu preparei aqui uma decisão fictícia e, a partir dessa decisão, eu preparei um esqueminha aqui de como é que seria essa leitura estratégica da decisão regional. Bora lá, vou abrir o arquivo aqui na tela. Vocês receberam o PDF pelo Telegram. Quem, porventura, não tiver no Telegram, assim que terminar a aula, eu vou colar, fixar o PDF lá na página, no link que a gente ofereceu, e o nosso suporte também vai entregar para vocês o PDF da aula quando subir lá para o Hotmart. Então, aqui tem a parte que eu acabei de falar sobre essa leitura estratégica. Então, olha aqui, eu construí um trecho de acórdão, e aqui fala: a reclamante foi contratada por experiência de 90 dias e, ao final do período, desligada pelo término deste contrato a termo. Alega que a dispensa violou a estabilidade pelo estado gravídico e que teve caráter discriminatório, já que a empresa sabia da gravidez e que outras empregadas também foram desligadas grávidas no mesmo contexto, ou seja, ao final do contrato de experiência. Aqui eu chamo a atenção de vocês que isso é uma questão que está crescendo nos tribunais. A reclamante que é dispensada grávida, ela alega que a empresa dispensou tendo ciência do estado gravídico. Até então, a questão jurídica que era colocada, que o Supremo, inclusive, confirmou a tese do TST, é de que o conhecimento do estado gravídico pelo empregador é irrelevante para fins de aquisição da estabilidade. Então, mesmo que a empresa não saiba, a mulher gestante tem a estabilidade. Porém, a tese vem sendo apresentada que, se a empresa souber da gravidez, isso pode fazer presumir a dispensa discriminatória. A empresa sabia que ela estava grávida e, mesmo assim, dispensou. Eu vou presumir que a dispensa teve caráter discriminatório para enquadrar lá na Lei 9.029. Então, nesse caso, a empresa, para quem entende que a dispensa com ciência do estado gravídico gera presunção de discriminação, a empresa que teria que provar o motivo. Né? Ela não foi dispensada, ela foi dispensada, não foi por causa da gravidez, é porque no final a gente avaliou por critérios objetivos que o desempenho dela foi bem pior do que os outros empregados, do que a expectativa da empresa nesse caso. Né? A avaliação dela foi ruim, ela criava caso, tinha um mau ambiente, um mau comportamento no trabalho, enfim, né? Não precisa necessariamente ser um motivo disciplinar, mas para afastar a dispensa discriminatória, eu preciso demonstrar qual foi o motivo do desligamento, a razão pela qual a empresa resolveu dispensar o empregado, a empregada. Né? E lembrando que qual que é a diferença de enquadrar como discriminação, né, gente? É porque a súmula 244 do TST afirma que só é possível reintegrar a trabalhadora gestante se a reintegração se der dentro do período estabilitário. Então, se vier a decisão determinando a reintegração depois dos 5 meses posteriores ao parto, né, já venceu o período de garantia de emprego, então, nesse caso, não cabe mais a reintegração. Né? O que ela vai ter direito
é a indenização compensatória relativa ao próprio período de estabilidade, né? Indenização limitada ao período de estabilidade. Agora, se a dispensa for discriminatória, ela pode ser reintegrada a qualquer momento. Se a decisão, se o processo terminou 5 anos depois, ela vai ter direito a voltar para o emprego e com o pagamento dos salários e vantagens decorrentes, né? Justamente porque o que a gente estaria discutindo aqui não é tão somente uma dispensa de empregada com garantia de emprego, é uma dispensa discriminatória, e o efeito da Lei 9.029 é que ou a pessoa vai ser reintegrada com todos os salários e vantagens do período de afastamento, ou então ela vai ter direito a uma indenização em dobro, se ela quiser optar por não ser reintegrada, né? Então, é uma fria, uma latada a empresa tomar uma condenação dessa de dispensa discriminatória. Vamos voltar aqui para o texto depois que eu abri essa nota de rodapé gigante. Então, vamos aqui. Voltar. Conforme tese expressa pelo STF por ocasião do julgamento do tema 497 da tabela de repercussão geral, vem a tese do Supremo. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10.2 do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Desse modo, a garantia de emprego, conforme decidido pelo Supremo, exige a ocorrência de uma dispensa sem justa causa, o que não se confunde com o encerramento do contrato de experiência. Ademais, o TST julgou recentemente que o contrato temporário não gera estabilidade para a gestante, lógica que deve ser aplicada a todo e qualquer contrato a termo. Indefere-se, portanto, o pedido de reintegração e verbas decorrentes da inexistente garantia de emprego. Aqui eu faço um parênteses também com vocês, que no TST apenas a quarta turma do TST está usando esses dois fundamentos, dizendo que a tese do Supremo, ao dizer que a garantia de emprego da gestante depende apenas da antecedência da gravidez em relação à dispensa sem justa causa, aí vem a quarta turma e fala, então, se a rescisão for de contrato a termo, como não é uma dispensa sem justa causa, não tem estabilidade. No entanto, essa não tem sido a posição das outras 7 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E a quarta turma do TST também já usou esse fundamento, de dizer que, como o TST negou a estabilidade da mulher em contrato temporário, essa lógica teria que ser aplicada para todas as situações de contrato a termo. No entanto, aqui também, a quarta turma do TST é a única que está julgando assim. Todas as demais turmas entendem que o trabalho temporário é uma situação muito específica e, por isso, no julgamento do IAC, que foi um incidente de assunção de competência, o TST tratou apenas da mulher gestante em contrato temporário, não tratou em contrato de experiência ou qualquer outro contrato a termo. Então, vamos voltar aqui para a nossa magnífica decisão, né? Que eu criei essa decisão, não tirei de processo, não. Então, aqui fala, esse colegiado tem julgado uma série de processos em que se denota o abuso de direito por parte de mulheres grávidas que entram com ação depois do exaurimento do período estabilitário ou mesmo em situações nas quais a prova dos autos revela que foram admitidas grávidas, o que não implicaria em estabilidade. No primeiro caso, que é a mulher que entra com a ação depois de exaurido a estabilidade, no primeiro caso, porque o exaurimento do período estabilitário demonstra que, implicitamente, pelo abuso do direito, a mulher renunciou à estabilidade. No último, nem adquiriu,
porque a estabilidade pressupõe que a concepção ocorra na vigência do contrato de trabalho. Mesmo que a reclamante não incida em nenhuma das duas hipóteses, o registro é necessário para situar o ambiente de alta e injusta litigiosidade na matéria. Aqui eu quero fazer um parêntese para vocês. Né? Então, percebam que o desembargador aqui teria dito que é um absurdo. Deixa eu só cortar o compartilhamento. O desembargador disse, então, que é um absurdo mulher que entra com ação depois de exaurido o período estabilitário e mulher que engravidou antes de entrar na empresa, porque na primeira situação ela teria renunciado o direito de estabilidade. Na segunda situação, ela não teria sequer adquirido a estabilidade, porque a gravidez teria que ocorrer, de acordo com essa decisão, no curso do contrato de trabalho. Gente, eu coloquei esse parágrafo aqui só para explicar para vocês uma situação que está lá na súmula 422 do TST. A súmula 422 diz que eu preciso impugnar todos os fundamentos da decisão, mas eu não preciso impugnar fundamentos laterais ou mesmo impertinentes. Então, esse tipo aqui de fundamentação, esse parágrafo, o desembargador, e isso acontece muito, né? O desembargador aqui teria falado pelos cotovelos e algo que nem se aplica ao caso concreto. Então, eu coloquei esse parágrafo aqui de pegadinha para vocês saberem, primeiro, num recurso de revista, quando tiver esse tipo de argumentação, né, dizendo, olha, é um absurdo mulher que entra com ação assim, mas não é o caso da reclamante. Então, vocês não precisam impugnar esse fundamento, porque se o próprio desembargador disse que esse fundamento não está presente no caso concreto, não é um fundamento que vocês precisem impugnar. E aí vem outra questão super, super, super importante, tá, gente? A gente vai ter aula aqui em que eu vou treinar vocês a questão de transcrever os trechos que demonstram o pré-questionamento, que hoje é o motivo de ordem formal que mais tranca recursos dentro do TST. Então, num recurso de revista que vocês fizessem sobre esse caso aqui, vocês não poderiam transcrever esse parágrafo em que o desembargador falou pelos cotovelos, porque esse parágrafo, ele não trata de uma questão específica que envolva premissas fáticas ou argumentos jurídicos em que baseou a decisão. Então, nesse parágrafo, eu teria que pular. É aqui onde o TST fala, vocês já devem ter visto decisões, ou pelo menos em aulas, né, que eu comento isso. O TST não admite na transcrição que vocês transcrevam o capítulo inteiro. Então, se eu fosse recorrer aqui dessa questão da gestante, eu não poderia transcrever esse parágrafo que eu li agora. Ou, se eu fizesse a transcrição do capítulo completo, eu teria que fazer o destaque das principais frases, né? O destaque vai ser feito de forma sublinhada, em negrito, ou então eu faço aquele realce, né? Que é botar o amarelo no fundo do texto para realçar. E aí, nesse parágrafo específico que eu li, eu pularia, não faria nenhum destaque, né? Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem na prática o que é um tópico que, por não integrar a discussão do recurso, eu não vou copiar, não vou transcrever no meu recurso de revista. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento de tela. Então, por outro lado, em audiência, a reclamante recusou a reintegração oferecida pela empresa a título de proposta de acordo, o que equivale à renúncia tácita da garantia de emprego. Essa questão tem povoado os tribunais e o entendimento do TST é que não configura renúncia tácita o fato da mulher ter recusado o emprego em audiência. Como a reclamante não tem estabilidade, não se pode falar em ato discriminatório decorrente da dispensa,
sendo irrelevante o conhecimento ou não do estado gravídico pela empresa. Indefere-se, portanto, o pleito de reintegração, indenização por danos morais e salários decorrentes do período de afastamento. Tem muito advogado, gente, isso não vai acontecer com vocês, mas tem muito advogado que na hora de fazer a transcrição, ele transcreve só esse finalzinho aqui, que é a conclusão, aí vai perder, porque eu preciso, na transcrição, trazer todos os trechos que demonstram as premissas fáticas e também os fundamentos jurídicos que conduziram àquela decisão. Então, vamos dar sequência aqui, porque eu fiz um quadrinho aqui. Quais são as premissas fáticas? Primeiro, do acórdão regional, né? Então, quais são as premissas fáticas? A reclamante foi despedida grávida. Não é isso que eu quero, não. A reclamante foi despedida grávida. A reclamante estava em contrato a termo. A reclamante recusou a reintegração sugerida em audiência. Fundamento jurídico. O conhecimento do estado gravídico pelo empregador seria irrelevante. Não há estabilidade no contrato a termo. Se não há estabilidade, não há ato discriminatório. Ao recusar a reintegração, a reclamante renunciou tacitamente à estabilidade. Então, aqui eu tenho um resumo de quais são as premissas fáticas e os fundamentos jurídicos. E aqui vem a minha alucinação. Qual seria o meu recurso de revista ideal? Quais as premissas fáticas? A reclamante foi despedida grávida, a reclamante realmente estava no contrato a termo, isso é incontroverso. Realmente a reclamante recusou a reintegração. E aí vem outros fatos. A empresa sabia da gravidez. Então, isso é importante, pelo que eu comentei com vocês, para a questão da dispensa discriminatória. O desligamento teve caráter discriminatório. Isso é uma premissa fática. Outras mulheres, que eu conto isso lá no começo do exercício, outras mulheres foram despedidas da empresa ao final do contrato a termo, mesmo estando grávidas. Então, isso aqui é importante, porque se eu mostro uma prática corriqueira da empresa, o juiz pode, pelo menos, inverter o ônus da prova. Os fundamentos jurídicos que eu vou usar. O conhecimento ou não do estado gravídico seria irrelevante para fins da estabilidade, né? Mas para fins de discriminação tem relevância. Como a empresa sabia da gravidez, presume-se o caráter discriminatório da dispensa. Era da empresa o ônus da prova quanto ao motivo do desligamento. Tá? Há estabilidade no contrato a termo, né? A gente cortando aqui o que o julgado considerou que não há. Na forma do item 3 da súmula 244 do TST, o contrato a termo, não sendo temporário, não impede a aquisição da estabilidade. Esse é o fundamento. O fundamento que o TRT usou não tem nada a ver, né? Dizer que, como não tem estabilidade, não tem discriminação. Eu posso ter uma dispensa discriminatória de quem não tem estabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reclamante tem direito à reintegração pela garantia de emprego e pelo ato discriminatório, porque os dois conduzem à reintegração. 8. A nulidade decorrente do ato discriminatório não exige a garantia de emprego para que prevaleça, é o que eu acabei de falar. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reclamante, ao recusar a reintegração, não renunciou, apenas exerce o seu direito de escolha entre retornar ao trabalho ou pretender a indenização. E aqui vem a linha argumentativa do recurso, tá, gente? Pensando assim num
numa lógica, fazendo essa alucinação. O que vai ser um futuro recurso? Primeiro ponto, a reclamante tem estabilidade pelo estado gravídico. É o item 3 da súmula 244. O contrato a termo não impede a estabilidade. O acórdão não enfrentou explicitamente a súmula, o item 3 da súmula 244, né? Embora a gente possa pensar assim, a matéria foi analisada, porque o desembargador disse que não tem estabilidade no contrato de experiência, mas é importante a gente provocar o item específico. Olha, por que está afastando o item 3 da súmula 244, que fala o contrário? 2. A dispensa foi discriminatória e presume-se tal situação porque a empresa tinha conhecimento do estado gravídico, mas aqui o acórdão se recusou a analisar essa premissa. Então, aqui eu tenho uma omissão que tem que ser suprida pelo ED. A empresa sabia ou não sabia da gravidez? 3. A reclamante tem direito à indenização por danos morais em razão da dispensa discriminatória. Aqui é uma questão jurídica, né? Que a causa de pedir envolvendo a garantia de emprego não tem nada a ver com a causa de pedir envolvendo a discriminação, né? Então, um argumento jurídico que seria importante ser pré-questionado. 4. A reclamante tem direito à reintegração com pagamento dos salários e demais vantagens do período de afastamento. Aqui está tranquilo, porque esse argumento seria um desdobramento caso a minha tese vingasse. O pedido subsidiário, indenização substitutiva, caso se entenda que a dispensa não foi discriminatória, aí teria só a estabilidade da gestante. Ou então, que se entenda que a reintegração não é recomendável. Nesse caso, o juiz pode converter em indenização equivalente. Então, aqui, os embargos de declaração podem ser apresentados, primeiro, por omissão, né, quando não é examinado uma pretensão, elemento probatório ou tese jurídica, né? No caso aqui, a gente vai provocar tanto em relação a elemento probatório, né, provas que estão nos autos, quanto a tese jurídica. A pretensão pode ser do autor ou réu, né? Tinha um pedido de prescrição que não foi analisado, é uma pretensão do réu, cabe a D. Tinha um pedido de dano existencial, então não analisou, então seria uma pretensão que não foi analisada. Aí aqui eu mencionei com vocês a questão do RO com efeito evolutivo em profundidade, que não cabe ED para fins de pré-questionamento. Na primeira instância, essa parte a gente já venceu. O ED pode ser por contradição também. A contradição tem que ser a contradição interna, aquela contradição na qual a sentença, ao mesmo tempo, fala uma coisa e, em seguida, se desmente. Então, nesse tipo de situação, é que eu tenho a contradição, tá, gente? Então, hoje mesmo, hoje cedo, um aluno me apresentou aqui um caso, é uma pergunta pelo WhatsApp, né? Quando eu falo, pessoal, eu até agora, hoje começou a trabalhar com a gente uma pessoa para o suporte, vocês vão perceber nos próximos dias que a gente vai conseguir melhorar bastante o atendimento de vocês, né? Porque eu estou tendo problema que eu nunca tive de, às vezes, ficar 5 dias, 7 dias sem responder um aluno. Então, a gente vai conseguir, se Deus quiser, resolver isso, porque a pessoa, basicamente, ela vai passar no Hotmart, nos grupos de Telegram, lá na comunidade do Facebook, no caso do produto, né, de prática trabalhista, e ela vai separar, os professores vão receber as perguntas por WhatsApp e a gente responde rapidão ali para a pessoa e a pessoa replica a resposta para vocês e com isso a gente vai ganhar agilidade. Mas eu vou sempre tentando atender todo mundo que me procura.
Hoje cedo, um aluno me procurou, contando um caso, né? Falando assim, professor, aconteceu aqui no meu processo, era um processo de caixa 2, que diz o aluno, né? As testemunhas demonstraram de forma muito firme a existência do caixa 2 e o juiz simplesmente ignorou essa prova. Aí o aluno disse assim: eu pensei em entrar com ED por contradição, porque a sentença está contraditória. Ela diz que não tem prova nos autos do caixa 2, mas tem prova sim, né? E aí eu corrigi esse aluno, né? Isso eu queria compartilhar com vocês, porque esse erro é muito comum do advogado cometer. Nesse caso, não é ED por contradição, porque a contradição que pode inspirar o ED é a contradição interna. Imagina que, nesse mesmo caso, o juiz dissesse: olha, houve uma prova aqui contundente por meio das duas testemunhas do autor que confirmaram que tinha o caixa 2 na empresa, assim, assim, assim. Em seguida, o juiz diz: como não há prova do caixa 2, indefiro o pedido de reflexo. Aí eu tenho uma sentença contraditória, porque o juiz está afirmando uma coisa e, em sentido, ele diz o contrário. Agora, quando é essa situação em que, na verdade, o juiz analisou mal a prova, se o juiz analisou lá os depoimentos, olha, as testemunhas depuseram, mas não dá para acreditar nas testemunhas do reclamante, por isso, por isso, não cabe ED, porque o juiz ou o desembargador, ele terá examinado a prova. Então, não tem como alegar, porque tem contradição. Não. Teve uma análise, uma interpretação da prova que foi contrária ao interesse do seu cliente, tá? Mas muitas situações que o advogado fala em contradição, o juiz não considerou. Nesse mesmo caso do colega, teve duas testemunhas de caixa 2 e a sentença não falou uma linha sequer das testemunhas. Então, nesse caso, vocês vão fazer embargos de declaração, mas não é por contradição. Vocês vão fazer o ED por omissão, porque o juiz deixou de pronunciar acerca de um elemento probatório importante, que foi a prova testemunhal que você produziu, e essa prova testemunhal trouxe elementos suficientes de convencimento no sentido de que há o caixa 2 na empresa, a reclamante sofreu com essa ilegalidade da empresa. Aí, beleza, mas é por omissão, tá, gente? Não é por contradição. Então, faz por omissão, invoca lá o elemento probatório. Olha, eu vou mostrar um passo a passo aqui para vocês. Tem um elemento probatório nos autos, dá para confirmar que teve o depoimento dessas duas testemunhas? Dá para confirmar que a primeira testemunha disse isso aqui, ó, e transcreve o depoimento? Desse depoimento dela, dá para deduzir que ela confirmou a existência do caixa 2 na empresa? O depoimento da segunda testemunha, ela disse isso aqui, ó, e eu transcrevo lá qual é o depoimento. Dessa transcrição, é possível concluir que a testemunha atestou a existência do caixa 2 na empresa? Então, eu faço essas provocações. E aí faço uma última pergunta. Resolvidas essas omissões, é possível, em efeito modificativo, concluir pela prova suficiente acerca da existência do caixa 2, para fins, inclusive, de conferir efeito modificativo e deferir o pedido envolvendo caixa 2, em caso contrário, por que o órgão judicial, o juiz ou o tribunal, por que entende que essa prova não é suficiente do caixa 2? Então, é essa linha de argumentação que vocês devem utilizar, que é uma linha testada, aprovada, como eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente nessa aula. E cabe também, deixa eu compartilhar de novo aqui, cabe também o ED por obscuridade, aquela situação em que eu não entendi a conclusão ou mesmo alguma passagem
para decisão, né? Então, não sei se considerou que tal ponto está aprovado ou não está, né? Se é procedente ou improcedente o pedido. E aí eu trago a estrutura aqui do ED para vocês. O endereçamento, né? Então, tanto faz, gente. O processo, quando eu apresento o ED, quem vai julgar é a turma. Então, eu posso apresentar para a turma julgadora, né? Colhendo os desembargadores, integrantes da primeira turma do TRT da 18ª região. E, se eu quiser, eu posso direcionar para o relator também, porque esse processo está no gabinete do relator. Então, ele vai receber esse ED para fazer lá a minuta, a proposta de relatório e incluir em pauta, tá? Então, caberia tanto endereçamento para a turma ou para o relator. Eu posso identificar o relator, acho que é bacana, né? Identificar, falar, ó, o relator é o fulano. Eu vou identificar o processo, né? O processo é o número X. A qualificação das partes, né? Fulano de tal, por meio de seu advogado constituído nos autos, vem respeitosamente perante os senhores desembargadores apresentar os embargos de declaração com fundamento no artigo 897-A da CLT, pelas razões a seguir expostas, né? Então, mais ou menos, essa seria a estrutura de abertura. O ED interrompe o prazo recursal, exceto caso o ED seja intempestivo, haja um problema de defeito de representação, quem fez o ED não tem procuração nos autos, ou não há assinatura, o que com o PJE dificilmente vai acontecer, convenhamos, né? Aqui é uma questão polêmica, mas há uma jurisprudência do TST no sentido de que não interrompe o prazo recursal também o ED que for deserto. O ED vai ser deserto. Em TRT é muito raro acontecer isso. É mais no TST. Quando tiver situação de agravo de instrumento, ou melhor dizendo, agravo interno, né? O ministro decidiu monocraticamente, vocês vão lá e apresentam agravo interno. Então, nesse caso, se tomar multa, né, a multa lá do artigo 1021 do Código de Processo Civil, qualquer recurso a seguir exigiria o recolhimento da multa. E aí tem vezes que o advogado apresenta embargos de declaração e esquece de recolher a multa do artigo 1021. O TST diz que, como o ED é um recurso, né, inclusive listado lá no Código de Processo Civil, entre os recursos estabelecidos na legislação processual, para o TST, se não fizer o recolhimento da multa do artigo 1021, no caso de multa em agravo interno abusivo, o ED será trancado por deserção. E aí já era, transitou em julgado o processo, segundo o entendimento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu compartilhar de novo aqui, a gente está entrando já no último terço da aula, digamos assim. E agora eu vou mostrar realmente como fazer a parada, né? Qual é, afinal de contas, o tal do método que eu criei, que é eficiente, que muitos alunos vêm dando notícia de êxito, usando esses embargos declaratórios. Então, aqui, primeiro passo, gente. Eu vou até cancelar aqui o compartilhamento, que eu quero falar uma coisa com vocês antes disso, tá? Pessoal, eu respeito muito o estilo de cada um, tá? Então, é uma coisa difícil, porque eu tenho uma percepção de que é bom, de como é bom peticionar, como os juízes, como os ministros no TST gostam de receber as suas petições, mas eu vou aqui na corda bamba, no limite com essa questão, porque eu tenho que respeitar aquilo que é o jeito de cada um peticionar, né? Então, a gente busca orientar vocês, mas se eu tirar vocês completamente da zona de conforto, né, inclusive para escrever de uma forma que não é a forma de vocês,
eu temo não dar certo, né? Porque eu acho assim que quando a gente faz algo que não é muito inerente à nossa pessoa, né? É algo que fica tão artificial que é uma tendência de que eu comece a fazer daquele jeito e logo, logo eu canso, né? Mas eu penso assim, me deem um voto de confiança, tentem fazer do jeito que eu vou ensinar aqui, façam aí por um tempinho, né, para ver se vai dar resultado ou não. Mas qual é a principal lógica que eu trabalho aqui, tá, gente? Não vamos ficar com textos prolixos. Desembargador e juiz e ministro não gosta daquela situação do advogado que fica querendo mostrar erudição. O advogado pode ser erudito, né? Mas, gente, vamos pensar em resultado, tá? Vamos pensar em resultado. Não adianta fazer 20 páginas de embargos de declaração, porque o servidor que pegar para fazer a minuta, ele vai ficar cansado, sem paciência com vocês. Então, vamos direto ao ponto, vamos ser objetivos, tá? Então, a lógica, eu vou compartilhar aqui, mas o que eu queria conversar com vocês, a lógica que eu apresento aqui a título de ED, o meu raciocínio é o seguinte, eu vou bombardear o desembargador com uma lista de perguntas para deixar ele sem ar, deixar ele até constrangido, né? É a palavra, né? Como uma colega do curso, me perdoe o uso da expressão, a moça falou para mim assim, professor, eu estou usando esse ED, o estilo de ED que o senhor ensina, e eu estou vendo assim, o desembargador fica macho, ele fica bravo, mas ele responde o meu ED. Então é isso, gente. A gente precisa do resultado, não precisa da simpatia do desembargador. Não adianta ficar aquele floreio, porque em que pese a brilhante decisão, como é comum desse órgão judicial, existem arestas para aparar. Gente, o desembargador não está nem aí. Você não ofendendo, se você vai ficar jogando confete, isso e aquilo nele, não faz diferença nenhuma. O negócio é ser objetivo. Então, vamos dar o um exemplo aqui. O desembargador não quis analisar se a empresa sabia ou não sabia da gravidez. Não quis analisar se é comum na empresa a dispensa de mulheres grávidas ao final do contrato de experiência. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, vamos compartilhar aqui para vocês seguirem na tela qual que é a lógica do que eu trabalho aqui com vocês. Eu vou identificar a omissão quanto ao elemento probatório ou fundamento, né? Então, eu vou, colocar uma listinha de qual é o problema aqui da decisão. O TRT deixou de analisar a prova acerca do conhecimento do estado gravídico pela empresa e da conduta reiterada da empresa em desligar as empregadas em estado gravídico ao final do contrato a termo. Em seguida, eu vou explicar para o desembargador por que ele tem que resolver aquela omissão. Eu tenho que dar um sentido à questão, gente. Não é simplesmente jogar a matéria, como eu vejo os advogados, em sua maioria, fazer todos os dias. O TRT nunca responde. Claro que nunca responde. Você não faz a pergunta certa. E aí eu lembro que vocês, né? Tem um filme que eu gosto muito, é um dos meus filmes prediletos, que é o filme Eu, Robô. Né? No filme Eu, Robô, né? Alguns de vocês devem ter assistido, né? Existe uma cena lá, há um assassinato, Eu, Robô é uma questão de inteligência artificial, né? E há no final uma revolta dos robôs, né? Contra
os seres humanos, né? E o personagem principal, ele consegue um vídeo do cientista que foi assassinado, né? Então, o cientista dá algumas pistas para ele descobrir o que aconteceu. E o cientista fala que você não tem que focar na resposta, você tem que focar na pergunta. E se você fizer a pergunta certa, a resposta certa é um desdobramento. E é o que acontece aqui no ED. Então, o exemplo aqui, os embargadores não analisaram o conhecimento do estado gravídico. Então, vamos lá. Como é que seria o ED, né? O regional deixou de analisar a questão fática pertinente ao conhecimento do estado gravídico da reclamante pela empresa. O acórdão menciona que a questão do conhecimento do desconhecimento do estado gravídico é irrelevante para fins de aquisição da estabilidade. Porém, o que se discute nos autos é a dispensa discriminatória. E para avaliar se a dispensa foi ou não discriminatória, o ponto de partida imprescindível é o conhecimento do estado gravídico por parte do empregador. Em razão disso, é primordial para que o regional, para que o colegiado analise se há nos autos prova de que a empresa tinha ciência do estado gravídico. Caso o regional, eu vou completar ainda, esse aspecto pode levar ao efeito modificativo do ED. Em caso contrário, desde já, o embargante anuncia que irá apresentar o recurso de revista. Mas o recurso de revista é inviável sem a delimitação desse ponto da matéria fática dos autos, tendo em vista que os ministros do TST não podem promover o reexame de fatos e provas, de acordo com a súmula 126 do TST. Nesse sentido, caso o colegiado se recuse a analisar a matéria ora trazida, restará configurada a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o que será arguído oportunamente no recurso de revista. Ponto. Ou seja, eu dei um sentido, eu mostrei por que eu preciso que essa matéria seja delimitada pelo regional. E aí eu venho com a metralhadora de perguntas. Então, diante do exposto, o embargante requer sejam explicitados os seguintes pontos omissos da sentença. 2 pontos. É possível verificar a existência de prova nos autos do conhecimento do estado gravídico pela reclamada? Outra pergunta, né? Com base na leitura do e-mail de ID tal, que tem o seguinte trecho. Então, é um e-mail interno lá da empresa, que trocaram um e-mail com a reclamante, onde o pessoal do RH admite que a empresa tem conhecimento do estado gravídico, mas que ela vai ser desligada mesmo assim, porque é final de contrato de experiência. Então, tem um e-mail lá, o documento, dizendo que a empresa, o RH, sabia da gravidez. Então, vocês vão e falam assim, olha, é possível esse colegiado confirmar a existência de um documento correspondente a um e-mail, uma troca de e-mails da reclamante com a pessoa X, e que nesse e-mail está a posição da empresa manifestada nos seguintes termos. Vocês transcrevem qual é o termo e pede para confirmar se existe esse documento nos autos. Tá? E aí vem uma pergunta seguinte. A partir do e-mail mencionado no item anterior, é possível concluir que existe nos autos prova robusta do conhecimento do estado gravídico por parte do empregador? Em caso contrário, como o colegiado chega a essa conclusão de que inexiste a prova? Então, vocês estão fazendo
perguntas numa sequência lógica que o desembargador vai ter que responder para você. E aí você conclui. Diante, caso se confirme a existência do conhecimento do estado gravídico, é possível presumir a dispensa discriminatória? Em caso negativo, por que o colegiado não aplica a presunção do conhecimento do estado gravídico? De quem é o ônus da prova? Né? E aí você conclui pedindo que, após o esclarecimento daqueles pontos, que seja deferida a indenização decorrente da dispensa discriminatória. O outro ponto lá, a mesma coisa, né? Não falou nenhuma linha sobre a empresa ter a prática de dispensar mulheres grávidas no final do contrato a termo. Eu vou na mesma linha, eu identifico qual que é o problema em relação à prática da empresa de dispensa de outras empregadas grávidas no final do contrato a termo. O ponto de prova deve ser esclarecido, porque isso leva a uma presunção de que é uma prática recorrente da empresa dispensar mulheres grávidas ao fim do contrato de experiência, o que revela uma prática discriminatória. E aí vocês vêm com a sequência de perguntas. Olha, o colegiado pode confirmar que tem a prova X nos autos, né, sei lá, testemunha ou mesmo documento. Essa prova X diz isso aqui, né, transcreve lá se é um documento, se é um depoimento. Aí vem em seguida. Por meio dessa prova, é possível concluir que existe uma prática corriqueira na empresa em dispensar mulheres grávidas ao final do contrato a termo? Outra pergunta. A se confirmar o item anterior, essa prática pode presumir a conduta discriminatória do empregador? Então, isso, vocês vão fazer essa sequência, essa bateria de perguntas. Façam essa bateria de perguntas, que com isso vocês vão ter uma grande chance de êxito no regional. E se o regional insistir na omissão, vai ficar muito mastigado para vocês arguírem a negativa de prestação jurisdicional, tá? Essa é a linha de conduta. Vamos compartilhar de novo. Essa aula vai subir amanhã. Amanhã vai subir tanto a aula da comunidade notável, quanto essa aula aqui das oficinas para Hotmart, para cada turma específica. E aí eu tomei um puxão de orelha do suporte, porque realmente, gente, quando eu marquei essas aulas, eu não vi, eu esqueci que ia chocar com a aula da comunidade notável. A gente chegou até a cogitar ontem de adiar essa minha aula aqui, mas eu não queria adiar porque a gente já vem de um calendário que tá bem atrasado, né? Que eu não passei bem em algumas semanas atrás, e por conta disso a gente manteve, mas vocês têm como assistir as duas aulas depois, para quem está nos dois cursos. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente da sequência, indo agora já na reta final da nossa aula sobre ED. Então, eu vou identificar a omissão quanto ao elemento probatório, vou explicar a necessidade do TRT eliminar a omissão, né, dar um sentido ao ED, porque é muito comum o advogado jogar lá, falar, olha, o tribunal se omitiu em relação ao ponto tal, e assim, assim, assim. Então, o ED é para que o tribunal reexamine a matéria, as provas dos autos, para esclarecer se ocorreu ou não esse fato. Gente, não façam isso. Não dê espaço para o desembargador pensar o julgamento do ED do jeito que ele quiser. Vocês vão conduzir o julgamento do ED. Dessa forma que eu estou ensinando aqui, vocês vão fazer uma sequência lógica, uma bateria de perguntas, de quesitos para o desembargador, que vocês não vão dar espaço para nenhum tipo de subjetividade. Ah, tem lá,
6 depoimentos de testemunha. Vocês querem saber porque o tribunal não analisou a contento a prova testemunhal, se o reclamante tirava ou não tirava o intervalo entre a jornada de forma integral. É muito possivelmente que vai vir uma linha ali dizendo, olha, a prova oral foi, nesse ponto, ela foi divergente, e por isso tem que o fato da redução do intervalo, a supressão do intervalo, não foi provado. Vocês não podem dar esse tipo de espaço. Vocês têm que falar, olha, existe uma omissão do ponto X, essa omissão tem que ser suprida por conta de uma negativa de prestação jurisdicional, ou mesmo para viabilizar a interposição do meu recurso de revista, e vamos lá, então, suprir a omissão, né? Olha, tem a prova X nos autos, o ID tal tem o e-mail que eu estou dizendo que tem, o depoimento da testemunha X está dizendo isso aqui que eu estou dizendo que tem no depoimento dele lá, ou então na confissão do preposto ou do reclamante, tem essa afirmação lá no depoimento do meu adversário. Essa prova é suficiente para eu concluir que o fato X está provado? Né? A partir dessa prova, então, é possível deduzir tal coisa, né, para fins de deferimento ou indeferimento do pedido. Né? Então, vocês organizam uma sequência lógica. Vou pedir para que os pontos omissos sejam sanados. Né? Então, diante do contexto e para solucionar as omissões em relação à dispensa discriminatória, a embargante requer pronúncia sobre os temas. Aí vocês colocam o tema 1, tema 2, tema 3. Né? Coloca em linha separada, né? O A, B e C, porque aí fica bem separadinho. Se for duas omissões ou omissão sobre dois pedidos diferentes, vocês deixem bem separado no ED, tá? Sobre o ponto X, aí vem lá, mata esse ponto. Agora eu vou sobre o ponto Y, aí eu vou outro ponto. Porque na hora que tiver que alegar negativa de prestação jurisdicional, se vocês deixam separadinho o ED, fica mais fácil para vocês fazerem a transcrição. A transcrição do ED é uma coisa que a gente vai treinar na próxima aula, que é sobre negativa de prestação jurisdicional. Isso vai permitir, acredito eu, que vocês entendam melhor ainda a lógica aqui do ED que eu estou ensinando hoje. Né? E aí eu faço um exemplo aqui também sobre tese jurídica. Passo 1, a mesma lógica, eu vou identificar a questão, né? É possível esclarecer se o autor ou o réu formulou o pedido, apresentou a tese X e que ela não foi analisada pelo acórdão regional, né? Eu vou especificar onde está o fundamento ou a pretensão. É o item 2. Né? Da leitura da petição inicial, é possível identificar na página tal que tem a seguinte afirmação, eu faço a transcrição da tese, ou mesmo do pedido, pode ser lá na réplica também, se for uma tese jurídica, ou na defesa, na contestação, na página tal da contestação, é possível confirmar que o réu apresentou aqui a seguinte arguição de prescrição, a seguinte preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. Eu vou situar a questão, inclusive transcrevendo o trecho da peça processual em que isso foi arguído. E peço o pronunciamento do órgão judicial. Constatada a existência de pretensão ou fundamento jurídico não analisado, o embargante requer que o tribunal se pronuncie sobre a questão, seja para dar o efeito modificativo, no seguinte sentido, e aí eu peço lá para declarar a prescrição, para deferir o pedido tal, para pronunciar a incompetência material da Justiça do Trabalho, seja para o pré-questionamento, que é necessário para a futura interposição do recurso de revista. E aí vem um exemplo de omissão no campo fático. Eu identifico o fato a ser esclarecido ou o elemento probatório, né? que pode ser uma situação que o fato em si, o TRT não falou nada daquele fato, ou ele não falou nada de um elemento que me favorece muito, mas que não foi objeto de exame.
por parte do regional. Então, eu faço a identificação do fato a ser esclarecido ou do elemento probatório. Então, o embargante, né, o embargado, alegou o fato X. Eu falo o embargado é porque você pode arguir um fato que foi arguído por seu adversário. Tá? Alegou o fato X ou dos autos consta o elemento probatório Y, sem que o regional tenha se pronunciado sobre o assunto. Passo 2, especificar a prova. É o documento do ID tal, é o tópico Y do laudo pericial ou do depoimento da parte X ou da testemunha W. Constata-se a afirmação de que, e aí transcreve esse elemento de prova em aspas, tá, gente? Que aí vocês não vão dar espaço para o desembargador pensar e tudo aquilo que, mesmo que ele não analise a contento, quando você faz essa transcrição aqui, você está adotando uma tática esperta que vai fazer com que o ministro, ao ler a sua preliminar de negativa de prestação jurisdicional, como você tem que transcrever o ED, né, isso está lá na lei hoje, é o inciso 4º do parágrafo 1º-A do artigo 896, se você coloca em aspas, se você identifica a prova direitinho, acaba que você força a que o ministro saiba o que aconteceu no processo, o que realmente é a situação. Agora, se você simplesmente solta lá, né, dizendo, olha, o TRT não analisou a questão a contento, a questão do intervalo entre a jornada, ponto. Gente, a hora que o ministro lê o ED de vocês lá na negativa de prestação jurisdicional, ele não vai ter uma ideia nem precisa nem distante do que realmente é a questão que vocês estão discutindo. Tá? Então, por isso que eu sugiro fazer essa identificação em aspas, tá? Do trecho da prova que vocês querem a pronúncia dela por parte do TRT. E aí o passo 3 é o pedido de pronúncia. A partir da constatação da omissão, é possível esclarecer tal ponto, concluindo que, né, aconteceu tal coisa, né? Então, eu vou nessa linha. Existe nos autos prova acerca do conhecimento do estado gravídico do empregador, o depoimento do preposto ou da testemunha X indica tal conhecimento, e aí eu coloco em aspas, né? Aqui pode ser um documento. Aí a dica de ouro aqui, olha só. Se for um documento, vocês podem até dar um print, se quiser, tá? Pode dar o print, porque na hora do recurso de revista, vocês podem pedir licença para o ministro para dar o print também, porque o print compõe os trechos do ED, né? Para melhor compreensão dos embargos de declaração, tá? Isso é uma coisa que pode ser feita. 3, a prova nos autos de que outras empregadas foram despedidas. Então, essa é a lógica. E eu tinha ministrado essa aula há semanas atrás. Mais dirigida à turma 5. Mas eu repito aqui, tá, gente? O mesmo final da aula anterior, que é uma forma até da gente homenagear os nossos alunos, né? Que têm se esforçado muito, que têm masterizado o conhecimento aqui do recurso de revista. E eu peço licença aqui para transcrever. Eu não vou transcrever o ED dela, não. Eu vou transcrever a decisão do ministro do TST, que reconheceu a negativa de prestação jurisdicional que foi arguída pela Isildinha Santos, né, que é uma aluna nossa muito querida da turma 1, lá de Araçatuba. Então, vejam só como o ministro pronunciou a questão da negativa de prestação jurisdicional que foi arguída pela Isildinha. E aqui dá para ver claramente que o ministro copiou e colou o ED da Isildinha aqui na decisão. É a prova que o negócio funciona. Olha só.
Vamos ler rapidão aqui. Diante do exposto, constatada a violação do artigo 93.9 da Constituição, dou provimento ao agravo de instrumento, né, que o RF foi trancado, dizendo que ela queria reexaminar fatos e provas, né, trancou pela súmula 126 e ela apresentou o agravo de instrumento. Apenas quanto ao tema negativa de prestação jurisdicional, para mandar processar o recurso chevista. O recurso chevista foi interposto na vigência da Lei 13.467, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência. Satisfeitos os pressupostos, o conhecimento parcial do recurso chevista por violação do artigo 93.9, e aqui, gente, lá no curso, não sei se vocês chegaram a assistir a minha aula de negativa de prestação jurisdicional, mas eu sempre sugiro que vocês arguam com base no 93.9, tá, pessoal? Por que usar sempre o 93.9? É porque quando for um processo de execução de sentença ou de rito sumaríssimo, né, nesse caso específico, vocês não podem arguir o artigo 489 do CPC ou o artigo 832 da CLT, que são dispositivos que a súmula 459 do TST permite arguir para negativa de prestação jurisdicional, mas se eu tiver em execução de sentença ou rito sumaríssimo, só pode arguir questão constitucional, não pode ser uma questão infraconstitucional, e por isso eu sempre ensino que a gente siga o 93.9. Ótimo, o Bruno, obrigado, Pedro, fez comentário que a aula está incrível. O Bruno disse aqui, quem tiver alguma pergunta, manda aí no chat para a gente poder responder no finalzinho aqui. Eu vou mostrar o final da decisão lá do processo da Isildinha. O Bruno pergunta, professor, mesmo que se aponte claramente assim, como evitar que o tribunal diga que as provas dos autos contrariam a prova tal? Olha, não tem como evitar, tá, Bruno? Agora, o que eu estou passando aqui para vocês é que a gente percebe que quando faz o ED de forma minuciosa, de duas uma, vocês têm mais chance com o desembargador de esclarecer o ponto e tem mais chance depois de arguir a negativa de prestação jurisdicional. Agora, realmente, né, Bruno, se o desembargador fizer uma análise minuciosa da prova para chegar a uma conclusão diversa daquela que você pretendia, aí paciência, faz parte do jogo, tá? Mas pelo menos você conseguiu fazer com que a questão que era até então omissa, ela fosse analisada, né? Porque se analisou, pelo menos a decisão está correta, né? Não tem omissão, mas isso realmente a gente não tem uma fórmula mágica para vacinar, para evitar esse tipo de problema. Então, vamos aqui no final, olha só. Então, conhecimento parcial do recurso por violação tem por consequência o seu provimento para determinar o retorno dos autos ao TRT, a fim de que analise o argumento do reclamante quanto à incapacidade para a função exercida e a fixação da pensão mensal. Então, imagina, era um processo de acidente de trabalho que tinha perdido sem que o tribunal fizesse o exame a contento das circunstâncias do caso, né, da prova colhida nos autos. Então, conheço o recurso chevista por violação ao 93.9, a negativa de prestação jurisdicional não pode ser por divergência jurisprudencial, é sempre por violação, no mérito do provimento para declarar a nulidade do acórdão e determinar o retorno dos autos, a fim de proferir uma nova decisão e sanar as omissões indicadas, olha só, omissões indicadas pelo reclamante, pronunciando-se expressamente acerca dos seguintes pontos:
Olha aqui o modelo do expert em recurso de revista na mão do ministro. Primeiro, se há prova acerca da ocorrência de aposentadoria por invalidez do reclamante. Então, o que a gente coloca? Ó, eu vou questionar o desembargador se tem a prova de tal fato. Consignar se o autor produziu prova de que a aposentadoria por invalidez decorreu direta e exclusivamente do acidente de trabalho, que é o objeto dos autos. Se, no momento da perícia médica, o reclamante teve algum tipo de melhora decorrente de tratamento médico que o reabilitasse, ainda que parcialmente, para o trabalho. Consignar se a documentação indicada pelo reclamante, não é qualquer documentação, no ED ele indicou qual que era o documento que o desembargador tinha que analisar, se a documentação indicada pelo reclamante infirma ou ratifica as conclusões do perito, né, que é fazer um confronto dos documentos com aquilo que o perito afirmou. Prejudicada a análise do apelo quanto aos temas indenização por danos morais e materiais, né, porque se acolheu a preliminar, o resto do recurso está prejudicado, vai ter que voltar para o regional julgar de novo e depois, se fosse o caso, quem fosse sucumbente poderia fazer um novo recurso de revista. Né? Brasília, 23 de novembro de 2020, o relator foi o ministro Márcio Eurico Vitral, que aposentou, né, há 2 semanas atrás, um excelente ministro da 8ª turma do TST. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Rafaela Goulart, boa noite, Rafaela. No caso de acórdão que mantém a sentença por seus próprios fundamentos, rito sumaríssimo, vou analisar a sentença para ED. Isso, Rafaela. E aí, outro dia até eu fiz uma live com o Edson Miessa, que ele tem um curso também de recurso, que trabalha o recurso de revista. A gente fez uma live sobre ED, e esse ponto específico, a live pegou fogo, né? Porque o Miessa sustentou que o advogado teria que pré-questionar e buscar suprimir a omissão lá com o juiz de primeiro grau, na sentença de primeiro grau. E eu disse para ele que de jeito nenhum. Tá? O meu entendimento é outro. O que vai acontecer? Eu tenho convicção desse tipo de situação e vi acontecer, inclusive, algumas situações no Tribunal Superior do Trabalho. Se você recebe uma sentença de sumaríssimo, não cabe ED para fins de pré-questionamento, porque aí você vai ter que discutir hipótese. Porque o desembargador pode julgar confirmando os termos da sentença e ele faz só uma certidão. Aí eu estou com bola de cristal, não tem como adivinhar o que vai ser a decisão. Então, é até uma questão de contraditória e ampla defesa, tá, Rafaela? Que a sua pergunta é muito boa, muito relevante, porque nesse caso, que os desembargadores confirmam a decisão pelos seus próprios fundamentos e só expedem a certidão, na hora do recurso de revista, os trechos que você vai ter que transcrever são os trechos da sentença de primeiro grau, porque eu não tenho acórdão. Agora, Rafaela, se no RO que tem efeito devolutivo em profundidade, né, ou seja, mesmo no rito sumaríssimo, você pode arguir uma matéria no RO que não foi enfrentada pelo juiz na primeira instância, um elemento probatório que não foi analisado. Então, se o TRT simplesmente ratifica a sentença pelos seus próprios fundamentos, ele não analisou o fundamento jurídico ou a matéria fática que está no seu recurso ordinário e que não foi abordada pela sentença. Então, nesse caso, tá, Rafaela, demais colegas, vai ser necessário fazer os embargos de declaração, mesmo se o TRT se limitou a expedir a certidão. Nesse caso, vocês vão fazer o ED, porque é direito do cliente de vocês, direito à entrega plena da tutela jurisdicional, e nesse caso,
o TRT vai ter que completar o julgamento, analisando a tese jurídica que não foi analisada pelo juiz de primeiro grau e analisando aquele fato, aquele elemento probatório que não foi considerado na sentença do primeiro grau. Tá? Então, caberia, sem dúvida, ED nesses casos. O Murilo, que é o número do processo, posso verificar aqui, tá, Murilo, e deixar no chat. Tá, o Luiz Guilherme já deixou aqui, tá ótimo. Realmente, o processo da 15ª é isso mesmo. O Antônio Maciel pergunta, no caso da súmula 8 do TST, levantada a questão em sede de ED, porém, no RR não houve preliminar de falha na prestação jurisdicional. Afasta a violação contida na referida súmula? Então, peraí, Antônio Maciel, você juntou um documento no RO, o documento não foi analisado pelo TRT e você não fez ED, precluiu. Se a situação for essa, precluiu. Agora, se você juntar o documento só no recurso de revista, primeiro, eu só posso juntar documento no recurso de revista, não é documento novo, tá, gente? Vamos estabelecer uma distinção. Eu acho que eu nunca falei sobre essa matéria, pessoal, nem dentro do curso, nem em live, mas é uma questão interessante, que acaba que o Antônio Maciel me provocando, eu preciso falar sobre isso. Olha só, o TST não pode reexaminar fatos e provas, tá? Então, se você vier com um documento novo no TST para provar fato velho, o documento não vai ser nem analisado, porque não é missão dos ministros proceder reexame de fatos e provas, tá? Então, imagina que você você obteve aqui um documento que prova qual era a jornada do trabalhador. Não é missão do TST analisar esse tipo de documento. Isso aí você vai ter que partir para uma ação rescisória. Agora, o TST pode analisar o fato superveniente, né? Eu imagino, olha, o reclamante aqui, depois que saiu o acórdão, ele fez um acordo lá na vara tal, num outro processo, e no acordo ele deu quitação geral do objeto do contrato de trabalho e não ressalvou o objeto da ação aqui. Então, tem coisa julgada, tá resolvido esse processo aqui. O recurso de revista fica, inclusive, prejudicado, porque o pedido do reclamante aqui está prejudicado. Aí vai ter toda uma polêmica se cabe invocação de coisa julgada ou não, mas você pode provar o fato superveniente, tá? Agora, se for só para juntar documento novo, não é missão do TST reexaminar fatos e provas, ainda que seja por exame de documentos apresentados com recurso de revista. Deixa eu ver aqui. Exato, Pedro Colli, nesse caso em que o acórdão reconhece a negativa de prestação jurisdicional, anula a decisão e manda de volta para ser julgado novamente. O regional poderia mudar a decisão, entre outros pontos, além dos questionados no ED e no agravo? Não. Foi devolvido só para analisar aquele pedido. Agora, naturalmente, né, Pedro, o TRT, ao examinar o acidente de trabalho, por exemplo, né, ele pode dar um novo acórdão, entrando em tudo quanto é prova. Isso aí não tem problema. Agora, o que pode acontecer, tá, Pedro? Tem situações em que, imagina que tinha um pedido lá de insalubridade e de acidente de trabalho. O TST declarou a nulidade por negativa de prestação jurisdicional só na parte acidentária. Então, nesse caso, o TRT não pode adentrar não pode adentrar o pedido de insalubridade, tá? Teria que ficar restrito àquela pretensão que foi objeto da nulidade apontada pelo TST.
Ah, sim, o Antônio Maciel está dizendo aqui que foi a outra parte que juntou. Aí o problema, né, Antônio Maciel, tem que ter, se a parte junta com o RO, juntou um documento, o TRT não se pronunciou, então tem que fazer o ED, tá? Tem que fazer o ED, e, além disso, arguir a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Porque até imagina agora você dizendo que o acordo, a decisão foi que não tinha preliminar, até imagino o que aconteceu, sem nem ver os autos, tá, Antônio Maciel? Porque se a parte não abriu uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, muito possivelmente ela quis que o ministro do TST considerasse o documento que não foi analisado pelo TRT, considerasse o documento na hora do julgamento do recurso de revista. Isso o ministro não pode fazer, porque ele estaria afrontando a súmula 126 do TST. Isso seria conduta típica do ministro de reexame de fatos e provas, e por isso não pode. Tá? Eu acredito que tenha sido nessa linha o que aconteceu. O Carlos Souza pergunta: é preciso fazer referências às jurisprudências citadas no acórdão pelo relator? Não. Qual a melhor forma de fazer? Não precisa, tá, Carlos? Porque o que vai acontecer... eu só faço uma distinção, tá, Carlos? E em algum momento aqui dessas oficinas, eu vou pegar duas decisões diferentes para mostrar isso para vocês, tá, Carlos? Essa pergunta sua, ela é muito, muito, muito boa e muito perspicaz, tá? Porque acontece dois tipos de situações, tá, Carlos, nessa hipótese. Tem caso que o desembargador diz assim: olha, essa matéria tem sido enfrentada por esse colegiado da seguinte forma. Aí ele vai e transcreve uma ementa com um fundamento completo. Como é que tem como é que um outro processo, uma ementa, com a fundamentação, por que está decidindo de forma A ou B. E aí ele vem simplesmente dizendo assim: acolhendo-se o entendimento deste colegiado, julga-se da seguinte forma. Então, se for essa a hipótese, Carlos, na hora de transcrever os trechos do acórdão regional no recurso de revista, você vai ter que transcrever a jurisprudência e vai ter que bater na jurisprudência, porque o fundamento do acórdão está naquela jurisprudência que ele transcreveu. Agora, outra situação, tá, Carlos, demais colegas, seria o seguinte: o desembargador, o relator, diz lá da seguinte forma: olha, essa matéria, sei lá, o autor tem razão por isso, por isso, por isso e por isso. Então, ele dá uma fundamentação completa, por que ele está julgando daquela forma. Aí, em seguida, ele vem só com o reforço argumentativo e diz lá: nesse sentido, inclusive, esse colegiado tem julgado a matéria da seguinte forma. Aí ele vem e transcreve lá 2, 3 emendas sobre aquela questão, tá, Carlos? Então, se for a situação em que a jurisprudência é o próprio fundamento da decisão, eu vou transcrever lá no recurso de revista e vou rebater o fundamento. Agora, se é só usado como reforço argumentativo, aí eu não vou transcrever entre os trechos lá que demonstram o pré-questionamento e não preciso analisar, não preciso rebater a jurisprudência, eu vou rebater o próprio fundamento utilizado pelo desembargador, pelo relator, seria essa a distinção. Marcelo pergunta aqui: quando a turma julga com base nesse documento juntado no RO, sem dar oportunidade à parte adversa? Então, nesse caso, Marcelo, você vai fazer os embargos de declaração, né? E nesses embargos de declaração, você vai questionar primeiro, se houve intimação ao seu cliente para que ele se manifeste sobre esse documento. Caso positivo, que o colegiado aponte
onde está essa intimação, em caso negativo, que o colegiado se pronuncie sobre a nulidade da decisão por afronta ao contraditório, ampla defesa e, inclusive, ao dever de não surpresa, que aí você já prepara terreno para poder arguir a nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa, que é essa tese, se a decisão realmente foi amparada nesse documento, vai caber a arguição com muita chance de obter êxito. Seria nesse sentido. Indago se tem alguma pergunta ou se podemos ficar por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Vamos ter que fazer o ajuste lá no calendário, né? Se for o caso, eu vou só ver como é que está a programação aqui, mas muito possivelmente a gente antecipe a aula para fazer de manhã. Como a aula do ministro vai ser 5h30 da tarde, né, não sei se fica pesado para vocês assistirem 2 aulas no mesmo dia, mas a gente vai ver aqui, se for o caso, ajusta o calendário lá das aulas seguintes, para que a gente não perca, que eu tenho certeza que a aula do ministro Douglas vai ser fantástica. Vamos ver se surgiram outras perguntas aqui. Vamos lá, então. Rodrigo Neves, no julgamento das horas extras e reflexos, não constou no acórdão se irá utilizar no cálculo AOJ 394 ou o IRR. Não houve pedido na inicial, é possível embargos declaratórios. Eu acho até imprescindível, tá, Rodrigo, fazer o ED para não ter confusão depois, tá? Porque se você não faz o ED, Rodrigo, você vai dar liberdade para o juiz interpretar a questão na execução de sentença do jeito que ele quiser, tá? Então, é muito importante fazer o ED. Agora, também assim, né? Se você tiver pelo reclamante, eu acho que não faz tanta diferença você fazer o ED, né? Porque se você está pelo reclamante, você corre o risco de, na fase de execução, o risco bom para o seu cliente, né? O risco do juiz interpretar que vai aplicar a OJ 394 para todo o período, tá? Agora, se você tiver pela reclamada, que aí pelo reclamante, você não tem nada a perder de fazer ou não os embargos. Eu acho até que tem a perder, né? Porque você deixa de ter alguma chance, tudo certo, de ter alguma chance de uma interpretação do título executivo que possa ser mais favorável para o seu cliente, tá? Então, eu pensaria nessa linha. Agora, se tiver pela empresa, Rodrigo, imprescindível, faça o ED, porque aí é justamente o risco oposto, né? Porque como a tese... ou eu estou falando besteira aqui? Não, é o contrário, né, gente? Pela defesa, que é melhor usar o OJ 394, então é melhor não fazer ED se tiver pela defesa, né? Pelo risco do juiz usar só a OJ 394, que é favorável para a empresa. Agora, pelo reclamante, troquei a chave aqui, gente, desculpa, pelo reclamante faz o ED, né? Faz o ED porque aí explicita que, pelo menos para um determinado período, vai aplicar o IRR e não vai aplicar a OJ 394. Eu fiz uma confusãozinha aqui, mas eu acho que no final deu para entender. Tá muito legal os comentários aqui. Moceta, a gente vai mandar, tá? O calendário novo, aí o próprio suporte vai me cobrar isso aqui por causa do ajuste da aula do ministro Douglas. Valeu, a Miriam fazendo comentário aqui também. Tem mais pergunta que eu vi. Rodrigo Canali. Professor, e se ocorrer uma decisão do STF superveniente em sede de repercussão geral, quando da distribuição do recurso de revista no TST, em que a matéria é de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho? Ricardo, essa matéria eu não tenho uma resposta 100% segura para te dar, tá? Porque o que eu pensaria, tá? Num primeiro momento?
O recurso de revista ele é um recurso de fundamentação vinculada. Então, o ministro do TST ele não pode analisar fundamentos que não foram invocados no recurso de revista. E aí eu te diria que eu, Fabiano, pensaria o seguinte: o ministro não pode aplicar essa decisão do STF se ninguém ventilou essa tese, e aí o que aconteceria é que a parte teria que ir ou para a rescisória ou mesmo para a inexigibilidade do título, né? Se a decisão transitou em julgado depois da decisão do STF, eu poderia pensar que há aí uma hipótese de inexigibilidade do título lá do parágrafo 5º do artigo 884. Agora, o que vem acontecendo, e houve um caso bem interessante na quarta turma do TST há 2, 3 semanas atrás, que a quarta turma aplicou o julgado do Supremo lá da DC 58 sobre a questão dos juros e correção monetária. A discussão do recurso de revista era somente se aplicar o IPCA-E ou se aplicar a TR como fator de correção. Não tinha discussão quanto aos juros. A quarta turma do TST entendeu que a questão é de ordem pública, de fazer valer a decisão do STF. E, por isso, a quarta turma mandou aplicar a Selic, que não tinha sido ventilado em nenhum momento do processo pelas partes. Aplicou o IPCA-E até a citação e, dali para frente, a Selic, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma questão em aberto, se é uma questão de ordem pública ou precisa da tese estar ventilada no recurso de revista. Não existe um entendimento muito claro acerca disso. O Pedro pergunta aqui, então, o ideal não seria elaborar uma petição em que cada pedido em si mesmo tivesse um resumo dos fatos e fundamentos jurídicos, no que possível, que determinariam seus provimentos a induzir a decisão do juiz de primeiro grau, o que prepararia o processo para as instâncias superiores. Na verdade, né, Pedro, o quanto mais eu for minucioso no primeiro grau, eu vou forçar com que o juiz de primeiro grau analise a questão jurídica, posta pela empresa ou pelo trabalhador. Isso força o argumento no recurso ordinário e o pré-questionamento, em consequência, para o TST. Agora, você me falar assim, a pessoa fez uma petição inicial super enxuta, não discutiu questão jurídica nenhuma. Esse processo está condenado a não ir para o TST? Não está condenado, tá, Pedro? Porque o recurso ordinário ele tem efeito devolutivo em profundidade. Então, você pode arguir no recurso ordinário alguma questão que nem estava na sua petição inicial, não estava na sua defesa. Pensa, não, isso aqui é uma matéria de direito que o juiz deveria ter aplicado de ofício, o TRT também vai examinar essa matéria, mesmo que o juiz não tenha tido a oportunidade de se pronunciar sobre esse tema. Tá? Então, pensaria nessa linha. O melhor, o ideal é trazer o fundamento, mas isso não é impeditivo. Legal, Pedro falando, vai assistir umas 3 vezes, só para pegar as sacadas. Aula sensacional, Eduardo, muito legal. Miriam, eu estou achando que é melhor a gente jogar a aula um pouquinho mais para frente, até porque vem um feriado, né? É uma chance de vocês descansarem, né? Ainda que esteja todo mundo em casa. Né? A Bruna Borges, esplêndida aula, valeu. Jairo Jacinto, Ricardo Canali, João Aureliano registrando aqui, excelente aula, parabéns, professora. Helena Cristina também, que é lá do Rio, Miriam dizendo que aprendi muito. Valeu, pessoal, vamos ficar por aqui então, já deu 9h30, eu achei que essa aula fosse mais curta, acabou que não consegui, né, muito detalhe, a gente acaba ficando aqui com muita vontade
de passar muita coisa para vocês, mas eu tô feliz, estou satisfeito, acho que a aula alcançou o objetivo. E eu vou passar também, tá, gente? Passar uns exercícios para vocês poderem fazer, que eu sei que muitos de vocês estão no campo de batalha, estão fazendo recurso de revista todo mês, né? Alguns toda semana, tudo mais. Mas eu sei que tem alguns alunos que não têm ainda recursos disponíveis para fazer. Uma coisa que pode fazer é parceria com algum colega do curso. Isso na primeira turma aconteceu muito, de colegas que não tinham experiência e começaram a fazer recurso de revista com outros colegas do curso que tinham um volume grande de recursos no escritório. E vou passar uns exercícios para vocês fazerem, que é uma forma daqueles que não estão com processo hoje para treinar, para vocês terem um treino, inclusive, com um espelho de resposta, né? Que aí fica legal para vocês treinarem. A Marisa Viana, aula maravilhosa, valeu. Carlos Ligiero, falando de professor top. Adriana Rosa, superou as expectativas, muito legal. Valeu, Adriana. Bom demais receber esse feedback de vocês. Um grande abraço, então. Vamos ficando por aqui. Muito, muito legal. Eu também penso isso toda vez, viu, Pedro? Cada aula, cada dia que eu estudo e preparo uma aula, tento preparar uma aula massa para vocês, e eu vou fervilhando aqui, e vocês fizeram aí umas 3, 4 perguntas, que eu já vou anotar aqui para que eu possa depois produzir alguns conteúdos de coisas que eu não tinha abordado, eu não tinha pensado ainda. Então, por isso eu sempre brinco que a aula boa é aquela que todo mundo sai com mais dúvida do que entrou, inclusive o professor, né? Então, acho que o objetivo é esse, a gente plantar algumas certezas, mas plantar algumas dúvidas também, porque a nossa ideia é puxar o nível para cima mesmo, né? E com isso vocês vão ficar confortáveis na hora de fazer mais o feijão com arroz. Um grande abraço a todos, tenham uma semana abençoada.